Minha gente, se não bastasse a gente enfrentar o coronavírus, ainda é preciso a gente se preocupar com os efeitos deixados por ele. Além do pulmão, o coração é um dos órgãos mais afetados pela doença. Um estudo chinês, feito com pacientes em Wuhan, mostrou que 16,7% das pessoas que se recuperaram do coronavírus desenvolveram arritmia e 7,2% lesão cardíaca aguda. A miocardite, que é uma inflamação do músculo cárdio, é um dos problemas que muitos médicos começaram a notar em pacientes que se recuperaram do coronavírus. Mesmo aqueles que tiveram quadros leves e até assintomáticos. Complicado, né? Para a gente explicar a importância de se fazer um check-up no coração após Covid, eu converso via Skype com o cardiologista PhD pela USP, Dr. Dante Senra, que trabalha nos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a gentileza do convite nesse assunto tão importante, onde está todo mundo tão sofrido e impactado nesse momento, né? Ainda que a gente, como você chamou a atenção, não basta a gente se recuperar, quer dizer, precisa se recuperar e ainda se preocupar com eventuais sequelas, né? No coração, no pulmão, mas isso, felizmente, hoje a gente já conhece bem, pelo menos isso. A gente já conhece bem como fazer diagnóstico, como tratar, né? O que não acontecia no começo da pandemia, não é verdade? Com certeza, doutor. Acho que a gente foi aprendendo muito, né, com esse tempo todo. Mas o que a ciência, né, já fala sobre essa relação do pós-Covid com o coração? O que a gente já sabe sobre isso, doutor? Então, assim, o que a gente aprendeu muito, como você falou, e infelizmente nós estamos aprendendo com os pacientes no dia a dia, com as complicações, com os pacientes perdendo a vida, infelizmente. Nós estamos aprendendo que tinha acometimento do pulmão, basicamente, né, na grande maioria das vezes, mas que também podia acometer outros órgãos. As primeiras necrópsias que foram feitas para estudo, né, porque depois não se podia mais fazer a necrópsia com o risco de contaminação das pessoas, mostravam que existiam vários órgãos acometidos, invadidos pelo vírus, ou de uma forma imunológica, agredidos, né, pela aquela chamada tempestade imunológica que lesa outros órgãos, né? Então o cérebro podia ser acometido, os rins são acometidos com alguma frequência, o coração, os pulmões, o pâncreas, ou seja, inúmeros órgãos podem ser acometidos e dependendo da extensão pode deixar cicatrizes ou sequelas que podem, inclusive, comprometer a qualidade de vida. Mas o que a gente diz é que todo mundo pode ter essas complicações, que tem a infecção, obviamente, vigente, né? Mas se você já tem um problema de origem cardiológica, a incidência de complicação e a possibilidade de ter sequela, ela mais do que dobra. Né? Então, assim, uma coisa importante, se você me permitir, é que, assim, as pessoas perguntam, quem é fator de risco para a doença? Todos nós. Todos nós somos fatores de risco, independente de ter doenças prévias ou não. Os fatores de risco para má evolução são as pessoas que têm doenças prévias ou as suas comorbidades mal controladas, como hipertensão, como obesidade. Então, eu tenho dito, se você me permitir, que pelo menos esse legado, essa pandemia, esse aprendizado, essa pandemia tem que nos deixar, né? Que é a gente imaginar que as pessoas que, ou perceber que as pessoas que tinham os seus fatores de risco controlados foram as que tiveram os seus problemas cardiológicos, a sua obesidade, a sua hipertensão, o seu diabetes controlados, são as pessoas que tiveram melhor possibilidade, estavam mais aptos a enfrentamento desse vírus. E isso é importante até porque, infelizmente, a gente sabe que essa não vai ser a única pandemia que nós vamos enfrentar, né? Não é verdade?
Com certeza, doutor. E é complicado, né? Porque quando as pessoas saem, por exemplo, de uma UTI, de uma internação do Covid, há aquela esperança de que venceu a doença, mas a gente não pode descansar, porque a gente tem que fazer, de repente, esse check-up, como o senhor bem disse. Às vezes a pessoa não tinha problema nenhum de coração e ela pode desenvolver. E a gente teve muitos casos de miocardite. Por que isso tem acontecido, doutor? Tá bom. É assim, o que a maioria das pessoas, felizmente, elas não desenvolvem sequelas e elas têm boa evolução, felizmente. Mas as pessoas que já tinham doenças prévias cardiológicas, né, ou as pessoas que tiveram a forma grave da doença, quer dizer, precisaram ser internadas em UTI, precisaram de medicamentos para manter os seus sinais vitais, a pressão, o pulso, a temperatura adequados, essas pessoas têm maior possibilidade de desenvolver complicação e elas precisam, sem dúvida, de um acompanhamento mais de perto. Né? O médico deve ficar atento para essas pessoas e as pessoas que, infelizmente, não tinham acompanhamento médico prévio, elas têm que procurar. Até porque os sintomas podem ser muito mascarados por um cansaço crônico, uma astenia, né, que é muito comum e nas formas mais leves do vírus é muito comum que as pessoas evoluam com cansaço, com astenia, com uma fraqueza muscular, mesmo as pessoas que tiveram forma leve. E isso muitas vezes pode ser confundido com sinais de insuficiência cardíaca. A miocardite é uma inflamação que ocorre, para responder mais objetivamente a sua pergunta, ela ocorre em quase 20% dos casos. E se você teve a forma grave ou tinha doença cardiovascular prévia, quase 50% dos casos. E a verdade é que ela pode ter uma gama enorme de variações de manifestação, né? Desde a pessoa não sentir nada, apesar de estar com o músculo do coração inflamado, né? Até desenvolver arritmias em decorrência da miocardite, que é a inflamação do músculo do coração, que não é uma prerrogativa desse vírus, né? Os outros vírus, os médicos já sabem que pode dar miocardite, pode dar inflamação do músculo do coração, mas esse numa frequência maior, num número de casos evidentemente maior, a frequência também é maior, né? Mas as pessoas podem evoluir com arritmias cardíacas, pode persistir com febre, com cansaço desproporcional ao esforço, né? E, eventualmente, desenvolver quadros de insuficiência cardíaca que precise de medicamentos para a vida toda. Esse quadro pode ser transitório ou não, dependendo da extensão do acometimento. Não sei se eu fui claro. Sim, doutor, o senhor está falando isso, está me lembrando muito um depoimento que a gente tem aqui, que é do José de Assis. Ele tem 37 anos, ele é de Redenção, no Pará. E em junho, ele chegou a ter o Covid. E ele conta pra gente um pouquinho do que é as sequelas que ele está tendo ainda nesse tempo todo. Eu queria que o senhor assistisse muito com a gente pra gente abrir para as perguntas, Claro, pode ser? Então vamos lá. Olá, sou José Assis Ordeiro Júnior, tenho 37 anos, sou de Redenção, no Pará. Comecei a sentir os sintomas do Covid no dia 15 de junho. No dia 22, devido aos sintomas terem aumentado, muita febre alta, dores no corpo e cansaço, fui internado. A princípio, fiquei por 5 dias numa unidade e conseguimos transferência para o hospital regional, aqui mesmo em Redenção. Fiquei por mais 33 dias, 19 dias entubado, 6 dias com a traqueostomia e os demais dias com acompanhamento, com fisioterapeuta, cardiologista, fonoaudiólogo. No dia 30 de julho, recebi alta. Aí começou o pós-Covid, muito complicado por sinal. Iniciamos o tratamento aqui fora com fisioterapeuta, cardiologista, pneumologista e nutricionista. Nesse período, perdi 30 quilos, tive atrofia muscular, encurtamento dos nervos e começamos a luta. Hoje em dia ainda tenho acompanhamento com nutricionista, pneumologista, fonoaudiólogo e o fisioterapeuta, que me ajudou muito. Hoje já estou trabalhando, tento levar uma vida normal, porém as sequelas ainda persistem, né? Tenho dificuldade para andar, não consigo levantar peso,
não consigo me esforçar muito, uma caminhada tem que ser leve. Assim, o pós-Covid é muito complicado. No meu caso, estou conseguindo vencer com a graça de Deus. Tamo aí. Um abraço. E a todos que estão internados, tenha fé. Vamos conseguir vencer esse Covid. Amém. Um abraço para você, doutor. Viu o tanto de coisa que ele falou ali, não é? E principalmente falando da caminhada, né? Tem muita gente que gosta de fazer atividade física e passa por essa situação e quando volta para casa, sente um pouquinho, às vezes nem sente, como o senhor disse, é assintomático e pode ter algum risco se a gente voltar a fazer os exercícios assim sem voltar ao médico. Pode acontecer? Pode acontecer. Sobretudo, você vê, é um jovem, né? Aparentemente magro, né? Eu digo magro porque a obesidade é um fator de risco para a má evolução da doença ou para a complicação, né? Que teve a forma mais acentuada, mais grave, né? Então, possivelmente ele teve contato com uma carga viral maior, né? E desenvolveu sintomas bastante exuberantes. Ficou na UTI, foi entubado, fez traqueostomia. E isso invariavelmente evolui com uma perda de massa muscular, né? Agora, ele ainda teve a complicação cardiológica, né? E o que é importante afirmar é assim, como eu já disse, é que as pessoas que evoluíram sobretudo com forma grave ou que já tinham problema cardiovascular, eles são mais propensos a ter a inflamação do músculo do coração, a miocardite, ou insuficiência cardíaca, ou arritmia, né? E, portanto, essas pessoas precisam ser triadas para fazer um segmento depois, até porque, como eu disse, os sintomas podem ser confundidos, né, com as alterações próprias do Covid, de fraqueza, de astenia, de cansaço, né? Muitos pacientes que tiveram Covid nos procuram depois e você não encontra nada no coração. Então, felizmente, quer dizer, é um quadro em decorrência da astenia, da perda de massa muscular, do cansaço, que é próprio da doença. Mas às vezes não, né? E por que é importante? Às vezes é um acometimento cardiológico. E por que é importante? Porque todas as formas de arritmia, de insuficiência cardíaca, de miocardite, elas são passíveis de tratamento, né? E precisa ter o tratamento instituído porque você diminui muito a possibilidade ou elimina a possibilidade de sequela, né? Então, as pessoas precisam ter um acompanhamento médico, sobretudo as pessoas que tiveram ou que já tinham problema cardiológico ou que tiveram a forma grave da doença. E a gente identifica isso porque foram internados em terapias intensivas, né? E precisaram muitas vezes de assistência ventilatória, com catéteres, com máscaras, e às vezes entubadas e infelizmente evoluíram para traqueostomia, né? Quer dizer, a gente precisa ficar atento para as complicações da doença. As complicações não são pequenas. Eu tenho visto uma enorme manifestação de pessoas que dizem: não, eu sou jovem, eu quero pegar logo isso para me livrar logo disso. É um erro grosseiro. Primeiro que, se você pegar, você não sabe se pode ter novamente. A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe disso. Segundo, que nós acabamos de assistir o relato de um jovem magro que teve complicação. Então, você não sabe como a doença vai evoluir, né? Então, é um erro a gente querer pegar essa doença. A imunidade de rebanho, como forma de política pública, é um erro grosseiro numa doença que tem mortalidade e morbidade. Ela só pode ser aceita como política pública nas doenças que não tenham mortalidade. Quer dizer, se você tiver um surto de catapora e quiser deixar a população da sua cidade pegar, tudo bem, paciência, vai ficar 7 dias em casa, mas ninguém vai morrer nem ter sequela por causa da catapora. Agora, o Covid, infelizmente, não é muito sério assim que se apresenta. Com certeza, doutor. Tenho perguntas aqui do nosso WhatsApp, vou passar para a gente. É da Heloísa de Caçapava. Boa tarde, doutor. Meu marido pegou Covid faz 17 dias e ainda está se recuperando. Ele é hipertenso e já fez angioplastia. Ele corre algum risco? Beijo, sou fã do Santa Receita. Um beijo para você, Heloísa. E aí, doutor? Luísa, é assim, os pacientes hipertensos, nem todos têm fator de risco agregado a mais, mas os pacientes que têm hipertensão mal controlada,
que, infelizmente, segundo estatística da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quase 50% das pessoas não têm a sua pressão controlada rigorosamente. Essas pessoas, eu não sei se é o caso do seu marido, têm maior risco de desenvolver doença cardiovascular. As pessoas que têm obstrução de coronária também, que é o caso do seu marido, que já fez angioplastia. E aí eu não sei se ele tem outras obstruções de menor intensidade ou não, mas essas pessoas que têm graus de obstrução, eles são mais propensos também a desenvolver complicações em decorrência dessas obstruções, porque a doença acomete 85% das vezes o pulmão, e isso cursa com uma queda de oxigênio em algumas pessoas. E aí a coronária, a artéria do coração, que já recebe um fluxo de sangue menor porque existe uma obstrução, ainda recebe um sangue com pouco oxigênio. Então, a possibilidade da pessoa desenvolver uma complicação existe. O seu marido, 17 dias, ele já deve estar se recuperando, né? Porque você não nos deixou claro a condição que ele está nesse momento, mas quando ele sair, ele precisa, seguramente ele tem um cardiologista, ou tem um médico que o acompanha, porque ele é hipertenso, já fez angioplastia, ele deve procurá-lo para que faça alguns exames para saber se está tudo bem. Mais perguntas aqui, doutor. Da Celina Gouveia. Boa tarde, Abiane, doutor. Meu marido teve Covid e tem arritmia cardíaca. Ele anda muito cansado. Isso é normal? E aí, doutor? Não é normal, mas é comum. A gente utiliza o normal e o comum como sinônimos, mas não são, né? Infelizmente, é comum. Agora, precisa saber... ele precisa fazer, parece que, pelo que eu entendi, ele já tinha arritmia antes, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Ele tem uma possibilidade de desenvolver uma inflamação do músculo do coração e agravar essas arritmias, né? Mas o cansaço também pode fazer parte do quadro, por isso que é importante o exame complementar. Ele precisa procurar o médico, fazer um ecocardiograma, ver como está a função do músculo do coração, fazer um eletrocardiograma, ver se as arritmias são as mesmas que ele já tinha previamente, né? O cansaço pode ser em decorrência de uma perda de força muscular, que é muito comum numa infecção agressiva como é o Covid, mas também pode ser em decorrência de uma miocardite, pode ser em decorrência de uma arritmia que possa ter se agravado, né? Precisa fazer acompanhamento, precisa procurar um médico para saber se está tudo bem ou se teve algum sintoma mais acentuado. Mais uma pergunta, doutor, da Radmila, de Goiânia. Boa tarde, Abiane. Tive Covid no início da pandemia e há alguns dias estou sentindo o coração acelerar sem fazer esforços. Gostaria de saber se tem relação com a Covid. Então, pode ser, né? Obviamente que a pandemia, o estado atual das coisas, a falta de perspectiva, né, nos deixa num grau de ansiedade a todos nós, né, e é muito comum. O que eu recebo todo dia, uma enormidade de ligações, de mensagens dizendo, olha, eu estou com palpitação, eu tô ansioso, eu não durmo, a minha pressão subiu. Pode ser em decorrência do momento que nós vivemos, que não está simples, não está fácil para nenhum de nós, infelizmente, né? Nós fomos dormir num mundo e acordamos em outro, de repente, nós não fomos preparados para isso, nós não recebemos um convite para entrar nessa pandemia, nós recebemos uma intimação, né? Então, pode ser em decorrência do sintoma emocional. É pouco provável, porque se você teve a Covid no início da pandemia, lá se vão 10 meses, então é improvável que você esteja evoluindo com uma miocardite nesse tempo, mas pode ser que você tenha tido uma arritmia e ela se perpetuou nesse momento, né? Então precisa ver a origem dessa sua palpitação, se é um quadro emocional, se é decorrente de uma arritmia que deve ser benigna por conta de que já passa 10 meses e você está convivendo bem com ela. Mas se você está falando isso, ela está te incomodando, então é preferível que você procure o médico para que ele faça alguns exames, saber se tem ou não uma arritmia nova aí.
no momento. Doutor, muito obrigada por ser tão didático com a gente, né, e conseguir Imagina, explicar para a gente prazer. dessa forma. Seja muito bem-vindo à nossa casa, viu? A gente gostaria muito que o senhor viesse Uma aqui honra. outras vezes. Com muito prazer, eu estou sempre à disposição quando vocês me convidarem. Muito Eu obrigada. acho que é um momento tão delicado que a gente nunca necessitou tanto da palavra, né? A palavra é meio redentor desse momento, né? A gente precisa conversar, a gente precisa saber o que está acontecendo, a falta de perspectiva para a vacina, né? A falta de perspectiva de a gente liga a televisão e a gente só vê número de mortos aumentando, as pessoas, e isso gera uma ansiedade, uma angústia sem perspectiva aparentemente para acabar. Mas vai passar e nós vamos sair disso, se Deus quiser, seres humanos melhores, né? Pessoas mais solidárias, pessoas mais empáticas, com outro olhar para a nossa sociedade, se Deus quiser. Amém. Nós vamos passar por isso e vamos sair melhores disso. Amém, doutor, com certeza, amém. Seja sempre muito bem-vindo. E você de casa, ó, Muito começa obrigado. a seguir o doutor aí, @dantesenra, todo junto. E pronto, daí faz várias perguntas para ele, dá uma olhada no que o doutor publica lá. E parabéns, doutor, pelo trabalho feito e por compartilhar o conhecimento com a gente, viu? Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza do convite, estou sempre às ordens.